Estamos de volta. O programa de hoje é sobre assembleias virtuais, como realizar uma assembleia virtual eficaz no seu condomínio ou nos seus condomínios. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque tem informações e dicas muito importantes. Não deixe de seguir o nosso canal, a Conde TV. Atualmente já passamos de 24 mil seguidores. Queremos chegar rapidamente, pelo menos, aos 100 mil. Vamos lá. Estamos hoje com Carlos Humberto Perecer e a Simone Campos. Vocês já responderam bastante coisas importantes, interessantes pra gente. Simone, eu falei aqui da falta do rito ser cumprido, né? Eu tenho muito contato com síndicos e eu peço diversas convocações para essas assembleias de diversos síndicos, de diversas administradoras, de diversos estados e cidades brasileiras, e eu vejo erros clássicos que estão acontecendo. Eu acredito que o mais clássico, e aí vale para quem está nos assistindo, é a falta de primeira e segunda chamada. Porque você não pode rasgar o Código Civil. Ele simplesmente disse que vai ser de maneira virtual. Ah, Ricardo, mas não tem a primeira e a segunda chamada, não funciona de... Não importa, o rito é primeira e segunda chamada. Se vai ter interferência, se você vai conseguir fazer numa primeira... Isso é outra coisa, mas você precisa cumprir a legislação. Como que você enxerga esse cumprimento de legislação e esse atual momento das assembleias virtuais com até falta de conhecimento por parte do nosso universo? Tudo é novo, né? Então o pessoal está se adaptando, mas não pode esquecer do que já está aí preconizado na legislação, né? Então tem que seguir, não tem como, né? Não dá para pular isso, né? E é um risco, né, de você ter uma impugnação, você ter problema, porque os assuntos muitas vezes são polêmicos dentro do prédio. Vai ter quem discordar, vai atrás da onde tiver a falha. Perfeito. Então vamos seguir o que tá. Gostei que você respondeu bem a minha provocação. É exatamente isso. Te provoquei para você falar isso. É o risco de impugnação. Lógico. Porque não cumpriu o risco, o Humberto não ficou satisfeito com o que aconteceu, ele vai lá, entra com uma ação e tem grande chance de ter impugnação. Humberto, temos outros erros, né? A gente tem, por exemplo, um outro erro que eu tenho visto, a falta de eleição de presidente. Né? Não tem como, a ferramenta não importa. Ele tem que ser eleito, o secretário tem que ser determinado, as procurações têm que ser conferidas pelo presidente, né? Enfim, todo o rito que a lei já determina, tá, tem que ser seguido. Não vai mudar isso, né? Tem que haver deliberação, tem que haver a discussão do problema, a exposição, tudo isso precisa continuar havendo. Então, outro ponto desculpa interromper, outro ponto muito importante é a questão de deliberação do que foi convocado, né? Do que foi colocado em pauta. Então, muitas vezes, o sistema, a gente vai falar um pouquinho de como funciona, mas muitas vezes ele é discutido e depois tem uma alteração. E aí, se essa alteração vai de contra ao que foi pautado, ele não tem validade de deliberação. Então, até a forma que você tem que fazer essa convocação, ela tem que ser de uma maneira que te dê uma abrangência. Então, vou trazer um exemplo prático. Na convocação, você põe deliberação de aumento de 5% da taxa condominial. E aí, na discussão ali, o pessoal decide em 3%. Mas não é o que está na convocação. Então, como que você faz a convocação? Deliberação de aumento da taxa condominial e não põe a porcentagem. E aí, ali sim, você pode definir a porcentagem. Então, tem algumas dicas importantes e a gente não pode separar, né, a assembleia presencial, a assembleia de condomínio para a assembleia virtual. Ela tem que seguir praticamente os mesmos ritos. E não seguir os ritos traz muitos riscos, né, Humberto? Sim, sem dúvida.
Agora, tem um ponto importante que é o que você vem batendo muito nessa tecla. Há pouco, conversando com a Simone, ela falou a mesma coisa. Ser síndico é um ato político, né? E como ato político, você tem que fazer a política antes. Como você faz isso? Estabelecendo o que é o objetivo do condomínio, colocando isso para as pessoas em pré-reuniões. Sim. Né? Então, hoje a gente faz isso presencialmente, encontrando o pessoal na garagem, na portaria do prédio e tal, e vamos emendando um assunto no outro e colocando para as pessoas o que a gente vai, como a gente vê que é o encaminhamento do condomínio daí para frente. Agora, isso a gente tem que fazer virtualmente hoje também. Então, a ideia das pré-assembleias, eu acho que ela é fundamental. E aí você pode fazer em pequenos grupos de discussão e criando uma massa crítica, porque se você, antes da Assembleia, vir que, olha, o máximo que a gente vai conseguir aprovar é 3%, né? Então já se encaminham as coisas para isso, né? A gente pode conseguir os 5%, então vamos lá para os 5%. Vamos colocar isso... Serve como um termômetro. Exatamente. Também, tá? Então, esse trabalho eu acho fundamental. Agora, é tempo. E a gente tem que considerar esse tempo na preparação da Assembleia. Porque também não adianta nada você não perder, entre aspas, esse tempo e chegar lá na frente eu não conseguir as deliberações. Exatamente. Aí você perdeu todo o trabalho. Todo o trabalho realizado. Um outro ponto que eu queria citar é como fazer, né, como formato dessa Assembleia. No meu entendimento, já queria expor até, as reuniões, elas têm que ser feitas, se forem feitas, nesse formato a gente tem que fazer, eu dou duas dicas principais, no meu entendimento, né? Não são verdades absolutas. Não dá para fazer uma reunião, ou provavelmente será muito pouco eficaz uma reunião via Zoom, uma assembleia via Zoom. Porque eu já vi assembleias via Zoom, 100% via Zoom, com 6 pessoas demorarem 4 horas. Agora você imagina um condomínio onde 200 pessoas participem, 5 minutos cada um vai falar, a gente está falando de 10 mil minutos. Então a gente está falando de enormidade de horas e isso se as pessoas forem respeitosas. Quase 60 horas. Se as pessoas forem respeitosas, né? Senão... Então o que a gente tem sugerido é que a gente faça a exposição das ideias, da discussão, ou via Zoom, ou via chat e via Zoom. Quer dizer, não importa o formato, ou via 3 reuniões virtuais, não importa o formato, mas que ele seja um pré, né? Que ele não entre na Assembleia. E que a Assembleia ela seja votação. Então você faz uma convocação, então hoje é dia 10, a convocação da Assembleia vai ser dia 10, no dia 7 vai ter uma reunião online para discutir, no dia 8 um chat, tudo exemplos, né? Pode ser, não quero entrar em miúdos. E aí no dia 10 começa a votação e você dá um prazo mais estendido de votação, de aproximadamente, no meu entendimento, 24 horas, por exemplo, para que as pessoas que tenham problemas também com a internet, eu não consegui entrar na internet, caiu a internet, como cai muito aqui no Brasil, né? Na minha região, fiquei 12 horas sem e não pude participar. Corre esse risco de impugnação, porque você consegue hoje provar, né, que a internet caiu por um período. E aí, então, separar parte de discussão e a parte de votação, que aí sim é a parte de assembleia. Esse é o meu entendimento, queria passar para quem está nos assistindo. Queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês veem nesse sentido? Olha, eu compactuo totalmente com essa forma, acho que vai ser o caminho, porque se a gente abrir uma assembleia para todo mundo conversar, votar, discutir aquele assunto, aquilo não vai acabar nunca, né? A gente já sabe como que funciona. Já presencial às vezes acontece? Mas sempre, né? Então, acho que é isso. Abre, expõe o que vai ser falado, certo? E não precisa abrir para discussão. O pessoal tem um caminho dentro dessa ferramenta para pedir dúvida, tirar dúvidas. Expor sua opinião. Pedir algum material complementar para corroborar o que você falou, você entendeu? E aí depois abrir para votação, é isso. Eu acho que vai ser até mais fácil do pessoal entender, do pessoal saber o que está se passando.
Humberto? Tá? É exatamente assim que as SAs estão resolvendo o problema, né? Tem a exposição do problema, permitir às pessoas que se posicionem antes da Assembleia, e a Assembleia é apenas e tão somente uma votação. Mais nada. Que inclusive a pessoa pode votar antes por carta, encaminhar os seus votos por carta. Na hora é aberto e ponto final. Tá? Você está falando aqui, eu estou pensando uma coisa. O brasileiro entende a palavra discussão como discutir, né? Você está errada, muda seu ponto de vista. Não. Discussão, aí você vai lá e põe o seu ponto de vista. Ó, eu acredito que essa televisão tem que ser jogada no lixo. Eu acho que essa televisão tem que ficar aqui o resto da vida. Sua opinião, minha opinião foi exposta. Isso é democracia, a gente está expondo a opinião. Sim. Agora, muitas vezes, vai perder o quê? Vai perder o convencimento? Mas por que você acha que tem que jogar? Quer dizer... Mas é justamente, te interrompi, é isso que o pessoal vai querer, né? Sim. Porque é o único momento que eles têm de se reunirem e muitas vezes um ataca o outro, né? Sim, que é muitas vezes o objetivo de algumas poucas pessoas. De grupos, né? Isso. Então, assim, a gente tem que proporcionar, e acho que esse é o grande segredo da Assembleia Virtual, que talvez seja mais eficaz do que a Assembleia Presencial, se a gente conseguir fazer ela de maneira correta, é exatamente isso. Você conseguir se expor, eu me exponho. Eu me expus, vamos ser tudo via chat, sua opinião vai ser por escrito, a minha por escrito. Eu acho que nesse momento, definimos que é via chat, então vai ser via ferramenta escrita. No meio do caminho decidimos que queremos fazer uma reunião por vídeo. Ok. Façamos, né? Marcamos um dia, 8 horas da noite, a reunião por vídeo, se querem que faça essa discussão, essa cariação, vamos dizer assim. Mas ela está fora da Assembleia, ela não tem poder de votação, eu não vou discutir em cima do seu voto. Então, acho que esse é o ponto mais crucial, né, Humberto, para uma Assembleia virtual? Eu acho que sim, mas há outros, né? Por exemplo, qual é o local da Assembleia, né? Então, se for definido numa norma, numa lei, que o local da Assembleia para todos os fins é o condomínio, não importa onde a pessoa está, de que forma ela está participando. Se a forma de votar é por carta, pela ferramenta... Pombo correio. Ou pessoalmente, ok? Ou pessoalmente, não importa também. Basta que se definam as formas de votação. Tá? Se a normatização, se uma lei, se qualquer coisa estiver na legislação que garanta a validade do processo, isso vai estar resolvido. Tá? E aí a gente passa a resolver só os problemas culturais, tipo, eu preciso ir contra o grupinho do fulano de tal porque ele derrubou a minha cerveja lá na piscina. Eu preciso deixar minha posição clara porque eu estou pretendendo ser o próximo síndico, então o cara tem que dar uma parecida, aquela coisa toda. Tá? Isso é cultural, isso vai passar. Tá? A gente pode ver isso como um avanço, né? A gente pode ver essa Assembleia Virtual se prosseguir, espero que prossiga a partir de 30 de outubro, que não seja a data limite 30 de outubro, espero que a legislação complemente isso, tenha uma nova legislação que estenda isso e dê a segurança de se fazer a Assembleia Virtual por tempo indeterminado, ou ad eterno, que assim seja, traga uma tranquilidade e um avanço para nós, gestores condominiais. Sim. Né? Sim. Eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, gestor condominial ou síndico, que tem uma barreira com as assembleias virtuais. A assembleia virtual é uma realidade, pelo menos até 30 de outubro está embasada na legislação, esperamos que isso seja estendido, mas pelo menos até lá você tem que saber usar e tem que ter a consciência que muitas vezes será necessária, se não crucial. E o segundo ponto não pode ser contrário a uma Assembleia Geral de Condôminos já prevista na Convenção. Então, todos os ritos, como primeira convocação e segunda convocação,
eleição de presidente, entre outros, devem ser seguidos com possibilidade do não cumprimento de uma anulação dos pontos deliberados. Então, fica o alerta. Humberto, muito obrigado. Muito obrigado a grande você. ter você aqui. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Pode contar comigo sempre. Contamos. Simone, muito obrigado. Participação muito boa. E também volte sempre. Obrigada, eu que agradeço o convite. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Não deixe de seguir nosso canal, acione o sininho e fique sempre antenado. Até semana que vem.